Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Vamos falar do CADED de olho na Apple aqui no Brasil e da própria Apple sofrendo para segurar talentos de IA lá fora. Vamos ver também como a inteligência artificial está mudando o jogo para os generalistas e o que o Google anda dizendo para os seus engenheiros sobre isso. Muita coisa de IA hoje, hein? Pois é, e tem mais. Baterias de celular que prometem um salto. A Telefônica talvez vendendo um pedaço da Vivo, a Amazon Kuiper avançando para trazer internet via satélite para cá. Nossa, Kuiper chegando? Sim. E ainda, um drone super potente da DJI para cargas pesadas, a briga Starlink versus Hughes no mercado de satélite. Hughes ainda forte no B2B, né? Exato. E para fechar, um assunto bem sério, o tamanho do problema dos microplásticos. Começando então com a Reuters, lá no Wall Tilt, o título já diz: CAD recomenda a condenação da Apple por conduta anticompetitiva. É a Superintendência Geral do CAD, que é quem investiga, Certo. concluiu o parecer dela Certo. e a recomendação para o tribunal do órgão é de condenação mesmo. A alegação é um pacote de práticas da Apple na venda de conteúdo digital. Tipo o quê, exatamente? Proibir a venda de serviços fora da App Store, sabe? E obrigar todo mundo a usar só o sistema de pagamento deles lá dentro, coisas assim. Entendi. E isso começou com uma denúncia do Mercado Livre, né? Exatamente. O CAD está sugerindo não só multa, mas também que a Apple mude essas práticas, tire essas barreiras. Para tentar diminuir o efeito anticompetitivo, imagina. Isso. Mas a Apple, claro, já se manifestou preocupada, diz que isso pode piorar a experiência do usuário, criar risco de segurança, privacidade, essas coisas. O argumento de sempre um pouco, né? E falam que vão continuar dialogando com o CAD. O Mercado Livre não falou nada ainda sobre essa recomendação específica. Bom, agora é esperar a decisão final do tribunal do CAD mesmo. Exato. A bola tá com eles. Seguindo com a Apple, mas mudando o foco para a inteligência artificial, a fonte agora é o Apple Insider, artigo do Andrew Orr. Apple enfrenta turbulência de talentos de IA com saída de pesquisador sênior da Siri. Pois é, a coisa parece que não tá fácil lá em Cupertino nesse front de IA. O Tom Gunter, um pesquisador importante de modelos de linguagem, saiu depois de 8 anos. 8 anos. É bastante tempo. Sim, uma perda sentida, ainda mais com a concorrência, tipo Meta e o OpenAI, jogando pesado para atrair essa turma, oferecendo pacotes milionários. E não foi só ele não, né? Li que quase perderam a equipe inteira do MLX. Exato. O MLX é aquele framework de machine learning deles, feito para o Apple Silicon, para os chips deles. É super estratégico. E tiveram que fazer contrapropostas correndo para segurar o pessoal. Isso mesmo. Chegar nesse ponto sugere que talvez o moral não esteja tão alto ou que falte confiança na liderança de IA por lá, sabe? Faz sentido. E ainda tem aqueles boatos de que a Apple está debatendo se continua investindo pesado nos próprios modelos ou se terceiriza parte da Siri para Anthropic ou OpenAI. Considerando os modelos internos talvez inferiores aos da concorrência. Seria uma mudança grande para a Apple, que sempre bateu na tecla da integração vertical. Uma decisão difícil para eles, com certeza. Vamos mudar de gigante, mas continuar em IA. Agora uma análise da Axios por Megan Moran. Exclusivo, a ascensão do generalista com conhecimento em IA. Interessante essa matéria. Ela olha para o mercado freelancer, que muitas vezes adianta tendências, né? Sim, costuma ser um termômetro. E os dados da plataforma Upwork mostram que o ganho da galera que trabalha com IA subiu 25% em um ano. E esses freelancers ganham, em média, 40% a mais por hora. Nossa, e quem está se dando melhor são os que já tinham experiência e agora usam IA para melhorar o que já faziam. Tipo o especialista em machine learning ou o designer usando o gerador de imagem. Exatamente esses. A maioria dos chefes ainda não confia 100% na IA para fazer tudo sozinha, sem ninguém olhando. Então, quem sabe usar a IA como ferramenta é super valorizado. E aquela história do VB Coding?
Gente que usa IA para codar sem ser um programador super experiente. Isso também está crescendo. A demanda por programação repetitiva até caiu um pouco, mas aumentou a busca por desenvolvedores mais sêniores e por esses generalistas que sabem usar IA em várias áreas. O tal generalista com conhecimento em IA. Mas a matéria também fala que ainda tem resistência dos funcionários para adotar IA no trabalho, né? Muitos usam escondido. Tem isso também. E a Antrópica lançou um programa para estudar o impacto econômico da IA, com o CEO deles fazendo previsões bem ousadas sobre o futuro do trabalho de escritório. Assunto quente. Com certeza. E falando em empresa grande de IA, vamos para o Google. O 9to5google.com, com o Abner Lee, diz: Google emite orientação sobre codificação com IA para todos os engenheiros de software. O Google resolveu formalizar a coisa internamente. Mandaram um documento bem completo para todos os engenheiros de software deles. Ah, tipo um guia de boas práticas? Exato. Com recomendações de como usar IA para desenvolver código e fazer outras tarefas. O objetivo é claro: aumentar a produtividade, acelerar o desenvolvimento. Isso vem depois do Sundar Pichai, o CEO, ter dito que mais de 30% do código no Google já tem dedo de IA, né? Com revisão humana, claro. Sim, e que isso aumentou a velocidade da engenharia em uns 10%. Mas a orientação nova reforça muito a importância de manter o padrão na revisão do código, na segurança, na manutenção, mesmo usando IA. Ou seja, usem a IA, mas com responsabilidade e critério. Isso. Querem que os engenheiros entendam bem o que a IA de hoje pode e o que não pode fazer e como integrar isso nas equipes. É um reflexo do que eles estão oferecendo para fora também, né? Tipo o Gemini Code Assist, Gemini no Android Studio. Faz todo sentido. Bom, saindo um pouco do software e indo para o hardware, baterias de celular. Notícia do tudocelular.com, matéria do Rodrigo Silva. Celulares com baterias de silício-carbono podem superar os 8.000 mAh de capacidade em 2026. Opa, aí sim, hein? A promessa é grande. Segundo um leaker conhecido, o Digital Chat Station, essa tecnologia de ânodo de silício-carbono está avançando rápido. Silício-carbono é o que permite mais densidade de energia, né? Exatamente, mais energia no mesmo espaço. E ele aposta que em 2026 a gente pode ver celular com até 8.550 mAh. Empresas como Realme e Honor, que já usam um pouco disso, poderiam puxar essa fila. 8.550 mAh. Seria um salto gigantesco. Hoje, os tops de linha, tipo iPhone, Galaxy, ficam ali nos 4.600, 4.800 mAh, né? Muitas vezes limitados pelo espaço das câmeras e tal. Pois é. Mesmo com toda a otimização de software que fazem hoje para a bateria durar quase dobrar a capacidade física, seria, nossa, um diferencial enorme. Com certeza. E tem até rumor de que a Apple poderia adotar isso, talvez lá no iPhone 17 Air. Quem sabe? Seria interessante ver. A briga pela autonomia ia esquentar de novo. Agora, vamos falar de telecom. Notícia do teletime.com.br, que cita o jornal espanhol El Economista. Telefônica avalia vender até 20% de sua participação na Vivo de jornal. Um movimento estratégico aí do Grupo Telefônica. Eles estariam pensando em vender até 20% das ações da Telefônica Brasil, a nossa Vivo, para levantar uma grana, cerca de 3 bilhões de euros. E para que esse dinheiro? O objetivo principal seria financiar a consolidação dos negócios deles lá na Espanha e na Europa, fortalecer a posição por lá. Mesmo vendendo 20%, eles ainda continuariam com o controle da Vivo, né? Porque hoje eles têm 70%. Sim, manteriam o controle tranquilo. Mas se encaixa naquela estratégia deles de reduzir um pouco a exposição na América Latina, que já vimos com vendas em outros países. A prioridade parece ser a Europa mesmo. Pois é. O CEO, Mark Murtra, vive falando Europa, Europa e Europa. Embora ele sempre diga que manter a liderança no Brasil é essencial. Vender uma parte reduziria a exposição ao real, mas também diminuiria os dividendos que eles recebem daqui. Uma faca de dois gumes, então. A outra opção seria um aumento de capital, segundo a matéria. Isso, que teria apoio dos acionistas principais, incluindo o governo espanhol. Devem apresentar um novo plano estratégico no segundo semestre. Vamos ficar de olho. Com certeza. Ainda em telecom, mas agora via satélite. Notícia do Tecnoblog, matéria do Gabriel Sérvio. Kuiper dá novo passo para oferecer internet via satélite no Brasil. Kuiper é o projeto da Amazon, né? Esse mesmo, o Project Kuiper. O passo importante foi que a Anatel homologou um equipamento chamado conversor de frequência, da Wavestream.
É uma peça fundamental para a estação terrestre conversar com os satélites. Ah, então é um avanço técnico para eles poderem operar aqui. Exato. Eles querem brigar com a Starlink, principalmente em lugares mais afastados. Ainda não estão operando comercialmente aqui, mas já tem autorização da Anatel desde 2022. E o prazo foi até estendido para agosto de 2025. E já tem teste vindo por aí. Sim, parece que vão começar testes temporários em Cosmópolis, São Paulo e Glória de Dourados, no Mato Grosso do Sul, agora, entre junho e setembro. E no mundo, como tá, Kuipers? A meta da Amazon é ter os primeiros clientes até o fim deste ano. Já tem mais de 50 satélites lá em cima e precisam lançar mais de 3.200 no total. A FCC, que é tipo a Anatel dos Estados Unidos, exige que metade disso esteja funcionando até julho de 2026. Então estão correndo. Corrida espacial moderna. Agora, dos satélites para os drones. O site mundoconectado.com.br, via Cristino Melo, fala do novo drone da DJI. Drone DJI Flycart 100 leva cargas de até 80 quilos e voa por até 6 quilômetros. Isso é parrudo. É o drone de carga mais potente que a DJI já fez. Imagina, carregar 80 quilos por 6 quilômetros com uma bateria. Ou 65 quilos por 12 quilômetros se usar 2 baterias. Impressionante. E sem carga, ele voa mais ainda. Sim, o alcance chega a 26 quilômetros sem peso. E ele é feito para aguentar o tranco, viu? Certificação IP55 contra poeira e água, aguenta vento forte, funciona de menos 20 graus Celsius a 45 graus Celsius e sobe até 6.000 metros de altitude. Tecnologia anti-oscilação. Pensado para logística mesmo. A segurança também pareceu um ponto forte. Tem sensores lidar, radar, câmeras e até um paraquedas inteligente caso dê algum problema sério. Uau! E a comunicação? Usa a transmissão O4 da DJI, que tem alcance de 20 km e ainda tem suporte 4G. Pode ser operado por 1 ou 2 pessoas. Aí carrega super rápido, 9 minutos para carga completa. Incrível! Por enquanto, só na China, né? E o preço convertido fica entre uns 65 e 86 mil reais, salgado, mas para aplicações industriais. Com certeza. Mostra para onde a tecnologia de drones de carga está indo. Voltando rapidinho para a internet via satélite, só para fechar o cenário. Uma análise de mercado do teletime.com.br, Starlink é favorita nas casas, mas Hughes domina 59% do B2B no Brasil. Interessante essa divisão. Os dados da Anatel de abril deste ano mostram a Starlink, do Elon Musk, liderando geral, com folga. São 372 mil acessos. Dá 61,3% do mercado total. É muita gente. Muita. Só que quando você olha só para o segmento B2B, para as empresas, a HughesNet ainda é a líder. Tem 86,8 mil contratos corporativos, o que dá 59,2% de todos os acessos via satélite para empresas. Quer dizer, a Starlink bombou mesmo entre as pessoas físicas, né? Mais de 362 mil clientes residenciais. E a Hughes segura a força no mundo corporativo. Exatamente. Mas a matéria levanta uma questão interessante. Será que muito pequeno comércio não contrata Starlink como pessoa física? Aí a presença real dela no B2B poderia ser maior do que os números oficiais mostram. A Starlink tem só 9,6 mil contratos PJ registrados. Faz sentido essa hipótese. E é uma virada em tanto, né? 2 anos atrás, a Hughes liderava no geral e a Starlink era pequena aqui. Hoje a Starlink domina o total e a base da Hughes vem caindo um pouco. Mercado dinâmico. Muito. E para a gente fechar nossa análise de hoje, um tema ambiental super importante. Matéria do Gizmodo Brasil, que republicou um artigo do The Conversation, escrito por um grupo de pesquisadores. Microplásticos, minúsculos no nome, gigantescos no problema. É um problemão mesmo. O artigo explica bem o que são os microplásticos, aquelas partículas de 1 a 1000 micrômetros, e os nanoplásticos ainda menores. Que vem da quebra de plásticos maiores, tipo garrafa PET, cano de PVC, mas também de outras fontes, né? Sim, fontes diretas também. Cosméticos com microesferas, a lavagem de roupa sintética que solta microfibra e até o desgaste de pneu de carro na rua. Tudo isso gera essas partículas. E o pior é que elas se espalham por tudo. O artigo faz uma analogia com o ciclo da água, né? Elas vão para o ar, para o solo, para os rios, oceanos e acabam entrando nos bichos e na gente. Exatamente. E a grande preocupação é com a nossa saúde. A exposição constante respirando, comendo,
pelo contato com a pele, pode estar ligado a um monte de doenças. Que tipo de doenças? ADG, problema respiratório, digestivo, até coisas mais graves como câncer, problema reprodutivo. Já acharam microplástico em pulmão, fezes, até em placenta humana. Nossa Senhora! E teve uma pesquisa recente ligando a Parkinson? Teve sim. Mostrou que microplásticos podem interagir com uma proteína chamada alfa-sinucleína, que está associada ao desenvolvimento de Parkinson. É muito preocupante. E tirar isso do ambiente, principalmente da água, é difícil. Muito. Especialmente as partículas menores, os nanoplásticos, que passam fácil pelas estações de tratamento de esgoto. A ciência está buscando soluções, tipo oxidação avançada, biodegradação, mas ainda é um desafio. Então, enquanto a ciência corre atrás, o que a gente pode fazer? O artigo reforça o básico, né? Ações individuais e coletivas. Reduzir nosso consumo de plástico descartável, descartar o lixo do jeito certo e cobrar dos governos políticas públicas que funcionem para lidar com isso. É um problema gigantesco mesmo. Com certeza. E aí, gostou desse resumo de notícias da nossa edição? E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!